In questo video parliamo della famiglia Fabian. Chi che è bravo di capire a colpo d'occhio, in questo caso colpo d'orecchia, il gabel che identifica l'origine della parola. Então esse vídeo aqui é, obviamente, sobre a família Fabian, uma família que vocês vão ver pelo próprio nome, pela própria estrutura do nome, a gente já percebe de onde vem, né, por a gente estar falando aqui no canal. Se você também quer que eu fale sobre o sobrenome da sua família, escreve aqui embaixo do vídeo, ok? Tem várias pessoas que já escreveram em outros vídeos, eu tô chegando lá, né? Vou vencendo vídeo por vídeo, vou pegando os sobrenomes que tem ali embaixo de todos os vídeos que as pessoas já escreveram seus sobrenomes, e você, se caso ainda não escreveu, escreve aqui embaixo o sobrenome da sua família, que quando eu chegar nesse vídeo aqui também vou pegar os sobrenomes que estão aqui embaixo, ok? Muito bem? Então, vamos lá. Mi chiamo Fernando Menegatti e sto qua il canale Lingua Mare che si defatti é na escola de cultura e língua veneta e tite-se bem-vindo. Então, eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal do Lingua Mare, que na verdade é uma escola de língua e cultura veneta, e você, obviamente, é muito bem-vindo. E esse nome aqui, a gente tem Fabian. Fabian poderia ser uma forma patronímica que é óbvio, ela se refere ao progenitor, né? O progenitor da família. Geralmente é isso que acontece. Então, o progenitor, que traduzindo para o português seria Fabiano, tá? Um nome próprio, Fabiano, que no vêneto a gente tem as características, né, da língua vêneta que ela faz isso. Por exemplo, a gente tem tipicamente o corte, né, da vogal masculina, né, a vogal masculina muitas vezes no final, outras no início, Venecian, Vicentin, Trevisan, e vai così, e a gente pega também outros nomes como Fabian, Fabiano, Fabian. Então é um nome, como eu já disse para vocês, tipicamente vêneto. Quem conhece o vêneto, quem fala a língua vêneta, sabe que esse tipo de estrutura acontece, esse tipo de corte acontece no vêneto, esse fenômeno acontece no vêneto, ok? Então, em um registro que eu consegui aqui na história, um registro notarial de mais ou menos fevereiro de 1600, tá? As datas geralmente não são tão precisas assim, mas mais ou menos nesse período aí do ano de 1600, então pode-se ver o uso, talvez como o uso do nome Fabiano, sobre o que viria a ser o sobrenome, né? Como esse uso, ele começou aí a surgir desde esse período aqui, tá bom? O que acontece? Os sobrenomes, eles acabavam sendo uma forma que as pessoas utilizavam para se organizar, por exemplo, um componente familiar que faz parte daquele núcleo familiar. Então, a partir do momento que se tem o patriarca daquele núcleo familiar, eles iriam colocando o nome daquela pessoa depois do nome dos seus filhos, depois do nome da sua esposa, enfim, para eles conseguirem se achar, né? Digamos, um meio mais burocrático para conseguir se achar no meio de tanta documentação. O que acontece? Esse documento, ele foi escrito em latim, tá? E eu fiz uma breve tradução do que mais ou menos diz esse documento até onde nos interessa, ok? Que é o Fabian, esse que teria dado origem, né? Origem a esse sobrenome. O documento diz assim: no referido dia, na referida aldeia, na casa da habitação do falecido Fabian Frigos. Agora, esse Frigos aqui, eu não saberia dizer se é um sobrenome já, ou se era um segundo sobrenome, o que era. Sei que o nome da pessoa era Fabian Frigos. Estavam também aí presentes o senhor Pedro, Dominique Fagon e Nicolas, filho de Sigismondo. Essas pessoas a gente não sabe quem são, né? Mas o interessante é a gente pegar, então, o próprio Fabian Frigos, é uma pessoa que faleceu mais ou menos em 1600, né? Em fevereiro desse mesmo ano aí, e que provavelmente teria sido ele o progenitor da nossa família que a gente tem hoje, a nossa família vêneta, Fabian. Então, o que é muito interessante de se notar é que esse progenitor aí, como eu disse para vocês, provavelmente ele já possuía um segundo nome, esse nome Frigos, que poderia hoje ser identificado como um sobrenome. Não sei exatamente como eles identificavam isso naquela época, mas ao passar do momento aí que o próprio nome dele, ele acaba sendo, digamos, um foco, né, um foco de identidade para os filhos, para os descendentes dele,
Então os filhos, eles acabam, além do nome deles, tendo o nome do pai, que é Fabian. Esse Frigos acabou desaparecendo, me parece, né? Acabou desaparecendo, ao menos nessas pessoas que têm sobrenome Fabian, não se constata esse nome Frigos também. Então, o nome da pessoa acabou sendo o sobrenome de todos os outros que vieram depois dele, tá bom? Então, tá gostando desse vídeo? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, também de compartilhar o conteúdo aí, se possível, nas suas redes sociais, com a família, enfim, principalmente se você for da família Fabiana, né? Se for da família Fabiana, não tem desculpa, tem que compartilhar o vídeo com as pessoas aí da família também, para que elas tenham acesso ao conteúdo aqui do vídeo sobre a família. Bom, pessoal, vocês sabem que curtindo o vídeo é muito importante, né, para o canal e também muito importante para as outras pessoas, para que elas tenham mais acesso, que mais pessoas consigam alcançar esse canal e ter acesso ao conteúdo que tem aqui dentro, tá? É assim que o YouTube vai tendo as suas métricas, né? A gente vem aqui e pede as curtidas geralmente para fazer com que o canal e o vídeo consiga alcançar cada vez mais pessoas. Então curte aí de graça, não custa nada e eu agradeço muito, grazie tanto. Bom, vamos lá então, para finalizar o nosso vídeo. Disse que Fabian, esse personagem nosso que deu o nome, então, a família Fabian, aproveito e mando um abraço a todos aí que são da família Fabian, principalmente o meu amigo que escreveu aqui, que escreveu embaixo de um dos vídeos pedindo, né, o nome Fabian. Inclusive a gente até conversa aí de vez em quando pelo WhatsApp. Se você quer me escrever, vai lá no site do Linguamare, eu deixo lá, tem o meu contato também, escreve para mim que a gente já bate um papo. Se quiser mais saber um pouquinho mais sobre o sobrenome, eu acho que sempre é bacana a gente ter essa relação, esse contato. Bom, então se diz que esse personagem nosso, Fabian Frigos, ele faleceu na guerra de Uskok. Uma guerra chamada Uskok, que é um conflito que envolveu aí muitas outras nações, e uma delas era a Sereníssima República de Veneza, ok? Sereníssima República de Veneza, a República dos Vênetos. Não existia Itália, existia sim vários países ali dentro do território, né, peninsular, e um dos países era o país dos Vênetos, tá? A Sereníssima República de Veneza, que lutou, né, com bastante força contra a Espanha. Você quer saber mais sobre essa guerra, sobre essa batalha? Pesquisa aí, Guerra Uskok. Us, né, US, depois tem K-O-K, Batalha de Guerra Uskok. Existem outros nomes também, um outro nome que eles deram ali para definir essa batalha, mas esse é um dos nomes mais famosos. Eu acho que é sempre interessante a gente se aprofundar mais nesse aspecto aí. Então se diz que o nosso Fabian aqui, ele teria morrido aí por conta dessa batalha, dessa guerra aí. E caso você goste de língua vêneta, todas as curiosidades que eu trago aqui, porque a língua vêneta era a língua dos nossos nonos, né? A língua, no meu caso, dos meus pais também, dos nossos ancestrais, dos doges, enfim. Você pode acessar o link que está aqui embaixo, não é pegadinha, não é vírus nem nada, não se preocupa, isso não vai acontecer. Acesse o link que está aqui embaixo, conhece mais sobre o curso de língua vêneta do Linguamare, inclusive tem inscrições abertas para a última turma online que vai acontecer. A gente vai já começar com essa turma mês que vem, início do mês que vem, portanto estamos no período final das inscrições. É online, tá pessoal, como eu já disse para vocês. Se você está interessado, se inscreve que depois eu não sei quando vai abrir a próxima, ok? E è stato un bel piacere star qua insieme con voi altri un'altra volta in P. Venguro una buona giornata e ci sentiamo, sai, strucon, fino alla prossima.